Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET volume 5. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para ter acesso aos vídeos de forma exclusiva, antes de serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição do vídeo. Além disso, na descrição também há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Neste vídeo vamos falar sobre números decimais. Eu vou resolver as atividades da apostila, mas eu não vou fazer a leitura completa dos textos, tá bom? Eu vou explicar os exemplos que aparecem. Se você quiser estudar mais sobre esse assunto, na descrição eu estou deixando um link para uma série de vídeos sobre números decimais, é uma série completa, aí você pode estudar e aprender mais sobre o assunto. Muito bem, basicamente, números decimais são números com vírgula. Os números decimais estão muito presentes na vida das pessoas, principalmente nos preços das coisas. Quando você vai ao supermercado, você vê os preços em reais. Aí depois da vírgula tem os centavos. Esse aqui é o exemplo de um número decimal, 5,4561. Cada um dos algarismos ocupa uma posição diferente no número, não é isso? Os valores que aparecem antes da vírgula representam a parte inteira do número. A primeira ordem depois da vírgula é a ordem dos décimos, a segunda ordem é a ordem dos centésimos, a próxima ordem é a ordem dos milésimos e o algarismo 1 está na ordem dos décimos de milésimos. Alguns livros chamam essa ordem de décimos milésimos, sem o de, mas é a mesma coisa. E depois aparecem outras ordens, tá bom? Vem os centésimos de milésimos, depois os milionésimos e continua. Aí olha só como que a gente pode ler esse número. A gente menciona a parte inteira e o número formado pelos algarismos que estão na parte decimal. Mas essa não é a única forma de ler ou de escrever esse número por extenso. Existem várias maneiras. Por exemplo, você pode simplesmente falar 5,4561 ou 5,4561, como eu disse no início. Todo mundo vai entender do mesmo jeito. Mas pode ser assim também, mencionando cada uma das ordens. Olha só, 5 inteiros, 4 décimos, 5 centésimos, 6 milésimos e 1 décimo de milésimo. Ah, e tem uma coisa também. Você está vendo aí que o algarismo 5 aparece duas vezes no número, não é isso? Cada um deles tem um valor diferente. O primeiro está na parte inteira, então ele vale 5 unidades, e o outro está lá na parte decimal, ele vale 5 centésimos. Então, a posição em que o algarismo está é que vai dizer quanto que esse algarismo vale. E olha só, dá para ler o número assim também, 5 unidades e 4.561 décimos de milésimos. E também pode ser assim, 5 unidades, 4 décimos, 5 centésimos, 6 milésimos e 1 décimo de milésimo. Esses são alguns exemplos de como você pode ler ou escrever por extenso um número decimal. Vamos ver agora um outro exemplo. Olha só, a gente tem aqui esse número decimal 7,143. Decompondo o número fica 7 unidades, mais 1 décimo, mais 4 centésimos, mais 3 milésimos. O algarismo 7 está lá na parte inteira do número. O algarismo 1 está na ordem dos décimos, o algarismo 4 na ordem dos centésimos, o algarismo 3 na ordem dos milésimos. Nós podemos ler ou escrever esse número por extenso dessa forma: 7 inteiros, 1 décimo, 4 centésimos e 3 milésimos. Ou pode ser 7 inteiros, 143 milésimos. Esses são alguns exemplos, porque você também pode ler 7,143, está certo do mesmo jeito. Agora uma observação. Colocar zeros na parte decimal, sem nenhum outro algarismo depois, não muda o valor do número, ou seja, 3,000 é a mesma coisa que 3, vale o mesmo tanto. 5,0 também é a mesma coisa que 5. Mas presta bastante atenção, 7,0002 não é igual a 7,2, são números diferentes. Isso porque depois dos zeros aparece aí o algarismo 2. Mas se houvesse mais zeros depois do 2, aí esses outros zeros depois do 2 poderiam ser desprezados sem nenhum problema. Uma outra observação que aparece na apostila é a diferenciação entre número, numeral e algarismo.
Isso não está relacionado diretamente com as atividades que a gente vai resolver, mas é uma informação importante. Um número representa uma quantidade. Um número é a mesma coisa em todos os lugares no mundo. Tipo, se você pensa 9 objetos aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo, é a mesma coisa. 9 objetos não muda de um lugar para o outro. Já o numeral tem a ver com a representação, tem a ver com a escrita. Essa representação pode ser com palavras ou símbolos, que são os algarismos. As palavras e os símbolos para representar a quantidade podem mudar. Você já ouviu falar, por exemplo, dos algarismos romanos? E como você escreve o número 9 aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos ou em um outro país com um idioma diferente do português e do inglês? Pode mudar. E falando nos algarismos, como eu já disse, os algarismos são símbolos. Por exemplo, o nosso sistema de numeração decimal possui os algarismos que vão de 0 até 9. O sistema de numeração romano possui os próprios algarismos e existem ainda outros sistemas de numeração também. Então, como exemplo, vamos pensar no número 15, que representa a quantidade 15. O numeral que representa essa quantidade é esse aí, o numeral 15 que a gente conhece utilizando os símbolos do nosso sistema de numeração decimal. E esse numeral 15, como eu disse, ele é formado pelos algarismos 1 e 5 desse sistema de numeração. Depois dessa introdução, dessas primeiras explicações, vamos às atividades. Número 1. Para trabalhar com os números decimais, é importante também usarmos o quadro posicional. Veja aí o quadro posicional que aparece na apostila. Continuando o texto. Uma dica. Nos números inteiros, caminhamos com as casas para a esquerda, como está mostrando aí a seta. A gente forma os números inteiros começando pela unidade, depois dezena, centenas e por aí vai. E na parte decimal dos números, nós caminhamos com as casas para a direita, como mostra essa outra seta agora. Veja só, a primeira ordem da parte decimal é o décimo, depois vem o centésimo, depois milésimo e por aí vai. Número 2. Relembrando, vamos colocar cada número na posição correta. O primeiro número já está preenchido. O segundo é o 6.129. 6 unidades de milhar, uma centena, 2 dezenas e 9 unidades. O próximo número é o 85. Ele tem 8 dezenas e 5 unidades. O próximo número é o 20.412. Ele tem 2 dezenas de milhar, 0 unidade de milhar, 4 centenas, 1 dezena e 2 unidades. Agora o número 707. São 7 centenas, nenhuma dezena e 7 unidades. 4.584. 4 unidades de milhar, 5 centenas, 8 dezenas e 4 unidades. Finalmente, o número 10.000. Uma dezena de milhar e aí, em todas as outras ordens, a gente só coloca algarismos iguais a 0. Número 3. Vamos aprender. Na casa de Luiz moram ele, seus pais e seu avô. Luiz precisava fazer uma atividade da escola que era o seguinte: saber quanto mede cada membro da sua família. Ele descobriu as seguintes medidas. Seu pai, 1,84 m. Sua mãe, 1,70 m. Seu avô, 1,92 m. E o próprio Luiz, 1,60 m. Coloque no quadro posicional as medidas encontradas por Luiz. Começando pela altura da mãe, na parte inteira, antes da vírgula tem 1, e na parte decimal, depois da vírgula, fica o 70, 1,70. O algarismo 1 fica nas unidades, o 7 nos décimos e o 0 nos centésimos. Nem precisa, na verdade, colocar esse 0 aí nos centésimos, lembra? Os zeros no final da parte decimal não mudam o valor do número, mas também não tem problema se a gente colocar. Agora, a altura do avô. O 1 fica na parte inteira e tem o 92 na parte decimal, 1,92. O algarismo 1 fica nas unidades, o 9 nos décimos e o 2 nos centésimos. Finalmente, a altura do próprio Luiz, aí fica 1 na parte inteira e 60 na parte decimal, 1,60. O algarismo 1 fica nas unidades, o 6 nos décimos, o 0 nos centésimos. Lembrando que esse 0 no final da parte decimal não é obrigatório. Mas se você quiser deixar aí, não tem problema.
Muito bem, é isso. Finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET Volume 5. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!